Você já se sentiu descartado? Como se a pessoa que você mais queria simplesmente não visse valor em você? A rejeição é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. Ela corrói nossa autoestima, nos faz questionar nosso valor e pode, se mal administrada, nos prender em ciclos de insegurança e medo. Mas e se eu te dissesse que toda essa dor pode ser transformada em força real? Neste vídeo, você vai descobrir como pegar cada não, cada silêncio, cada vez que alguém te ignorou, e usar tudo isso como combustível para se tornar mais forte, mais desejado, mais seguro de si. Não é sobre vingança, é sobre crescimento. E você vai aprender como transformar a rejeição no seu maior aliado. A maioria das pessoas acha que ser rejeitado é um sinal de fracasso pessoal, mas, na verdade, é um momento de revelação. A rejeição não fala apenas sobre como o outro te vê. Ela também mostra como você se vê. E é aí que mora o poder de transformação. Muita gente passa a vida tentando evitar ser rejeitado. Agem com medo, se escondem, se moldam ao gosto dos outros. Mas o problema disso é que você começa a abandonar quem realmente é só para tentar agradar. E quanto mais você tenta agradar, menos interessante você se torna. Porque a verdade é essa: pessoas verdadeiramente atraentes não têm medo de rejeição. Elas sabem que a rejeição faz parte do processo. E mais, elas sabem usar isso a seu favor. Vamos entender algo importante. Rejeição não é rejeição de você como ser humano. Muitas vezes, é só uma rejeição de uma versão sua que nem você acredita de verdade. Você mesmo, no fundo, sabe que pode mais. A pessoa não disse não para o seu potencial. Ela disse não para o seu momento atual. E isso pode mudar. Agora, preste atenção nisso. Você só vai crescer de verdade no exato momento em que parar de ver a rejeição como um fim e começar a encará-la como a faísca que acende sua próxima versão. Toda dor carrega uma oportunidade de reconstrução, e nesse caso, a dor do desprezo, da indiferença, do "você não é o suficiente", pode se transformar no maior poder que você já teve. Porque a rejeição é o que te obriga a olhar para dentro, a se mexer, a se refazer. Ela te mostra o que precisa ser ajustado, o que precisa ser curado e, principalmente, o que precisa ser fortalecido. Por isso, nessa primeira parte do vídeo, vamos entender o papel da rejeição na construção de valor pessoal. E como você pode, ainda hoje, começar a usar tudo isso que te fez mal como um processo de lapidação emocional. Vamos analisar os sentimentos mais comuns que surgem após ser rejeitado. Talvez você já tenha sentido um vazio no peito que parece que não passa, a vontade de provar seu valor para aquela pessoa, a raiva misturada com tristeza e sensação de impotência, a obsessão por respostas que nunca chegam. Essas emoções são comuns, mas se você ficar preso nelas, você congela, e se congela, não evolui. Então, o primeiro passo para virar o jogo é aceitar a dor como parte do processo, sem tentar esconder ou fingir que está tudo bem. Você tem o direito de doer, mas também tem o dever de se levantar. Essa é a primeira parte da sua reconstrução. E ela começa com uma escolha. Você pode continuar vivendo a mesma história, buscando validação e se arrastando atrás de pessoas que te rejeitam. Ou pode decidir que agora é você quem vai conduzir a narrativa. E isso começa quando você percebe que ser rejeitado não te faz menor. Pelo contrário, te dá a chance de mostrar ao mundo e a si mesmo do que você é feito. Reconstruindo sua imagem. Como virar o jogo após a rejeição? A primeira decisão que você precisa tomar é simples, mas poderosa.
Não implorar por atenção, nem tentar consertar o que foi rejeitado. Em vez disso, você vai começar a reconstruir sua própria imagem. Não para agradar quem te rejeitou, mas para se tornar uma versão tão forte e magnética que atrairá naturalmente quem realmente merece te ter por perto. Isso não é sobre vingança silenciosa, é sobre crescimento silencioso. Afinal, a verdadeira virada acontece quando a sua evolução fala tão alto que nem precisa mais ser explicada. Agora, vamos ao que importa. Como reconstruir essa imagem e virar o jogo? Existem 3 pilares que você precisa dominar. 1. A sua postura diante da vida. Sua linguagem corporal fala antes da sua boca abrir. Pessoas confiantes têm uma presença que é sentida no ambiente. Não é sobre ser arrogante nem sobre se exibir. É sobre transmitir valor sem precisar dizer uma palavra. Isso começa pelo seu corpo. Ombros para trás, cabeça erguida, olhar firme, mas relaxado. Movimentos lentos e controlados como quem sabe exatamente o que está fazendo. Lembre-se, quem corre demais atrás dos outros demonstra escassez emocional. Quem anda no seu próprio ritmo emana abundância. 2. O seu foco interno. Muita gente comete o erro de tentar mudar para impressionar, mas as mudanças mais poderosas acontecem de dentro para fora. A pergunta que você deve se fazer não é como faço para impressionar aquela pessoa, e sim, como faço para me tornar alguém que me impressionaria. O foco tem que ser em você. Trabalhar no seu corpo, não para ser aceito, mas para se sentir melhor consigo mesmo. Estudar, não para parecer inteligente, mas para expandir sua mente. Cultivar hobbies, não para postar nas redes, mas para realmente enriquecer a sua vida. Quando você é interessante para si mesmo, automaticamente se torna interessante para os outros. 3. A sua energia emocional. Aqui está algo que poucos falam. A sua energia emocional é sentida. Quando você está desesperado, ressentido ou carente, o outro sente, mesmo que você não diga uma palavra. Por isso, é essencial que você aprenda a se nutrir emocionalmente. A principal fonte de validação deve vir de você, não de quem está ao seu redor. Algumas práticas para fortalecer sua energia emocional. Meditar diariamente para se reconectar com seu centro. Praticar gratidão real, não só da boca para fora. Buscar pequenas vitórias diárias para se lembrar constantemente do seu valor. Pessoas emocionalmente fortes não precisam forçar a atração. Elas naturalmente atraem. Agora, entenda algo crucial. Quando você muda sua postura, seu foco interno e sua energia emocional, a transformação é inevitável. E essa transformação é percebida até mesmo por quem te rejeitou. Às vezes, quem te ignorou no passado começará a te enxergar de outro jeito. Não porque você forçou isso, mas porque você deixou de ser quem implora e passou a ser quem inspira. Mas, atenção, você não faz isso para provar algo para os outros. Você faz isso porque é a única forma verdadeira de se tornar irresistível. No fundo, a vida sempre respeita quem se respeita primeiro. Então, neste ponto da sua jornada, a missão é clara. Pare de tentar convencer alguém a te escolher. Em vez disso, se torne tão incrível que seja impossível ser ignorado. A rejeição que ontem te machucou, hoje será a base do seu renascimento. Agora que você já entende como reconstruir sua imagem de forma sólida e poderosa, na próxima parte vamos dar um passo ainda mais profundo. Como reverter a dinâmica emocional e fazer com que a outra pessoa sinta a sua falta, de maneira genuína e inevitável. Se você está pronto para não apenas se reconstruir, mas também se tornar um imã natural de atração, continue comigo.
Agora que você já começou a se transformar, não por alguém, mas por você mesmo, é hora de usar isso a seu favor de uma forma muito mais poderosa e sutil, fazendo com que a pessoa que te rejeitou sinta sua ausência como nunca sentiu antes. Sim, é possível despertar saudade, desejo e arrependimento em alguém, mas não se faz isso com mensagens desesperadas, com indiretas no Instagram ou com tentativas forçadas de contato. Se faz com presença na ausência, e isso é uma arte. O poder do afastamento estratégico. A maioria das pessoas, ao serem rejeitadas, continua insistindo, se fazendo presente, tentando conversar. Isso só faz com que o outro associe sua imagem a um incômodo e não a algo desejado. Você precisa entender uma verdade brutal. Saudade só nasce na ausência. A pessoa precisa sentir o impacto da sua retirada. A partir do momento que você começa a se reconstruir, você também começa a se afastar de maneira inteligente, sem dramas, sem avisos, sem precisar explicar nada. Você some e deixa que o silêncio fale por você. A ausência cria um vazio, e esse vazio é preenchido com memórias. Se você tiver plantado a semente certa antes de sair, é aí que a magia começa. 2. Como plantar memórias emocionalmente carregadas. A chave está em entender que as pessoas não sentem falta de você. Elas sentem falta de como se sentiam com você. Se você quer ser lembrado, precisa ter feito com que a outra pessoa se sentisse especial, valorizada, viva. Você cria essas memórias com gestos sutis. Uma conversa profunda que ninguém mais teve com ela. Um olhar de compreensão silenciosa num momento delicado. Um elogio sincero que tocou o coração dela num dia comum. Esses momentos, quando bem vividos, grudam na memória emocional da pessoa. E quando você some, essas memórias são reativadas no silêncio. Ela começa a lembrar, a comparar, a desejar, e então sente sua falta. 3. A sutileza da escassez. Como ser raro sem ser ausente. Sumir completamente pode ser um erro. O segredo não é desaparecer, é reduzir o acesso à sua energia emocional. Isso significa evitar mensagens, não responder de imediato, estar visível, mas não disponível. É como uma joia rara. Você sabe que ela existe, mas não pode tê-la sempre que quiser. Esse não estar disponível o tempo todo ativa um dos gatilhos psicológicos mais profundos do ser humano, o valor da escassez. Quanto menos disponível você é, com classe, não com frieza, mais seu valor cresce na mente da outra pessoa. 4. Cuide do que os outros veem, a estética da sua ausência. Sim, sua ausência pode ser sentida até pelas redes sociais. E aqui está o erro da maioria. Usar o Instagram ou o WhatsApp para provocar com postagens forçadas. Não faça isso. Sua imagem deve mostrar tranquilidade, crescimento, uma leveza que diz: eu estou melhor, com ou sem você. Postagens discretas com mensagens implícitas de evolução e felicidade real têm muito mais impacto do que qualquer indireta escancarada. Quem te rejeitou começa a se perguntar: será que eu perdi alguém que valia mais do que eu pensava? E essa dúvida é o início do retorno, o efeito do silêncio emocional. Enquanto isso, você mantém o silêncio. Mas não é um silêncio frio, é um silêncio cheio de significado. Você está ocupado demais vivendo, crescendo, se tornando a melhor versão de si mesmo. E quando a outra pessoa tenta se reconectar, você não reage com desespero. Você responde com equilíbrio, com classe, com uma calma que mostra: eu não preciso de você, mas estou bem o suficiente para conversar. Esse é o verdadeiro poder. Quando o jogo vira, como agir quando a pessoa voltar? Você fez tudo certo até aqui. Se reconstruiu, se tornou magnético
sem precisar se humilhar ou correr atrás. Agora surge aquele momento que muitos sonham, mas poucos sabem lidar. A pessoa que te rejeitou começa a voltar. Pode ser uma mensagem casual, um comentário numa postagem, um "Oi, sumido ade", tímido. Ou até mesmo um encontro inesperado que parece coincidência. Mas cuidado. É aqui que a maioria perde tudo o que construiu. A forma como você reage define se a pessoa vai te desejar ainda mais ou se vai sumir de novo. Primeira regra: não demonstre carência. Por mais que seu coração dispare, que você fique eufórico, por dentro, o seu exterior precisa ser calmo como a superfície de um lago. Responda com educação, com naturalidade, mas sem se mostrar empolgado demais. Por quê? Porque nesse momento, o jogo é sobre valor percebido. Se você demonstrar que esteve esperando desesperadamente por essa mensagem, a outra pessoa automaticamente sente que ainda tem o controle da situação e o desejo diminui. Mas se você se mostra sereno, vivendo sua vida, aberto, mas sem pressa, você ativa algo que é crucial: a curiosidade emocional. O outro começa a se perguntar: será que ele ainda me quer? Será que já me superou? Será que estou perdendo algo incrível? Essa dúvida é o motor que impulsiona o desejo de voltar. 2. Retome o controle da narrativa. Quando a pessoa reabre o contato, você tem duas opções: reagir ou liderar a interação. Você precisa liderar. Como? Responda com simpatia, mas sem excesso. Mantenha as conversas leves no início, sem puxar assuntos antigos ou mágoas. Mostre-se feliz e ocupado e não disponível a qualquer momento. Se for a pessoa quem puxar assuntos do passado, você escuta, mas não mergulha no drama. Seja compreensivo mas foque no presente, mostrando que você evoluiu. Seu papel aqui é simples. Você é a versão melhorada que a pessoa não conhecia. E ela precisa perceber isso sem que você precise dizer. Crie novos marcos emocionais. Se o contato começa a se firmar, é hora de criar novas experiências positivas, diferentes das antigas. Por quê? Porque se vocês apenas revivem as memórias antigas, voltam aos padrões que causaram a rejeição. Mas se criam novas memórias juntos, você redefine o que vocês significam um para o outro. Então, proponha coisas diferentes. Tenha conversas mais profundas, mais maduras. Demonstre crescimento através das suas atitudes, não apenas com palavras. A ideia é surpreender. Mostrar que agora é outra história, outro nível. 4. Nunca aceite menos do que você merece. Esse ponto é fundamental. Quando a pessoa volta, ela pode voltar com dúvidas, com receios, ou tentando testar até onde você aceita pouca entrega. Não aceite migalhas. Se você demonstra que aceita pouco só para ter a pessoa de volta, você anula todo o valor que construiu. Exija, sem precisar dizer explicitamente, um padrão alto de interação, respeito, interesse genuíno, esforço equilibrado. Se a pessoa não corresponder, tenha a coragem de se afastar novamente. Agora você sabe o seu valor. Lembre-se, é melhor ficar sozinho do que se diminuir para caber no espaço pequeno que alguém oferece. 5. A reconstrução da atração contínua. Se tudo fluir naturalmente, é hora de entender que a reconexão também precisa de consistência. Isso significa manter sua vida interessante, manter suas metas e projetos pessoais, manter sua individualidade. Não volte à velha dinâmica de viver em função do outro. O segredo para manter alguém atraído é continuar sendo magnético de verdade, não apenas até reconquistar. Paixão duradoura nasce da constante evolução de quem você é. Quando a outra pessoa percebe que estar com você
É uma escolha que ela precisa merecer a cada dia, e não algo garantido. Ela passa a valorizar a relação em um nível muito mais profundo. Como construir uma paixão verdadeira e duradoura e nunca mais ser rejeitado da mesma forma? Você chegou até aqui, conseguiu chamar a atenção, reconstruiu seu valor, virou o jogo a seu favor. Mas agora vem o momento mais importante de todos: transformar essa reconexão em algo real, forte e duradouro. Porque o objetivo final não é apenas fazer alguém voltar. É construir um tipo de relação tão profunda, tão magnética, que a pessoa não queira e nem consiga se afastar novamente. E para isso, existem 3 pilares que você precisa aplicar a partir de hoje. 1. Seja a fonte de emoções únicas. As pessoas se apaixonam por como se sentem quando estão perto de você. Não é sobre ser perfeito, não é sobre dizer tudo certo. É sobre criar emoções que ela não encontra em mais ninguém. Como fazer isso? Surpreenda de formas pequenas, mas consistentes. Um elogio inesperado, um olhar intenso num momento casual, um comentário que demonstra que você realmente a observa. Seja a pessoa que ela associa a sentimentos positivos: alegria, admiração, desejo, paz, excitação. Crie momentos memoráveis, mesmo nas situações mais simples. Quando você se torna a fonte dessas emoções, a conexão emocional se torna insubstituível. 2. Mantenha a sua individualidade, mesmo depois de conquistar. Este é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas conquistam e depois relaxam. Começam a viver em função da relação, deixam de lado seus hobbies, suas metas, sua evolução pessoal e lentamente tornam-se previsíveis. A atração diminui, o desejo some. Não caia nessa armadilha. Continue sendo a pessoa que a outra admirou no começo, ambiciosa, independente, com brilho próprio. Continue investindo na sua aparência, no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. Mantenha seus círculos sociais, seus interesses próprios. Quando você mantém a sua vida em movimento, você permanece um desafio atraente e não uma posse garantida. 3. Aprofunde a conexão emocional além da atração física. Claro, a atração física é importante, mas ela é apenas a porta de entrada. O que mantém 2 pessoas juntas de verdade é a conexão de alma, de propósito, de valores. Então, converse sobre sonhos, medos, planos futuros. Demonstre vulnerabilidade no momento certo. Esteja presente de verdade quando estiver com a pessoa. Desligue o celular, olhe nos olhos, ouça com atenção. Esses pequenos detalhes constroem algo que poucos casais têm: um vínculo emocional tão forte que supera as crises naturais da vida. O segredo que poucos entendem: para manter alguém apaixonado por você, o caminho é continuar sendo alguém que evolui, que inspira e que desperta emoções únicas. O amor verdadeiro não é estático. Ele é uma dança contínua de crescimento, admiração e descoberta. Se você continuar investindo em si mesmo e oferecendo à pessoa ao seu lado uma experiência emocional rica e genuína, o que vocês construirão será muito maior do que uma simples paixão passageira. Será algo raro, algo que poucas pessoas têm a chance de viver de verdade. Conclusão. Final. Transforme sua vida amorosa agora. Se você chegou até aqui, já sabe muito mais do que 99% das pessoas sobre como fazer alguém se apaixonar de forma real e duradoura. Agora é com você. Aplique o que aprendeu. Confie no seu valor. Seja magnético sem precisar implorar amor. O verdadeiro segredo é que tudo começa dentro de você. E a partir de hoje, você não vai mais aceitar nada menos do que merece. Gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like para fortalecer o canal.
Se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos que vão transformar a sua vida amorosa. E comenta aqui embaixo, qual parte dessa jornada mais te impactou? Quero muito saber. Nos vemos no próximo vídeo. Você nasceu para viver uma história de amor extraordinária.